Colossenses 1, versículo 7 ao 23. Diz-nos assim: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente perante o Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, confirmados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. A vós também que noutro tempo éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo ele vos reconciliou, pelo corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentardes santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amém. Leitura um pouco extensa. Meus irmãos, eu quero, nessa abençoada oportunidade, trazer uma palavra acerca do nosso glorioso Senhor Jesus Cristo. Eu quero explanar um pouco desse texto, de quem é Jesus Cristo, de o que significa Jesus, de quem é Jesus para nós, do que a Bíblia fala sobre quem é Jesus, sobre o nosso glorioso Jesus Cristo. Estava meditando nessa carta aos Colossenses e eu fiquei maravilhado como que Paulo ele trata, como que ele lida, como que ele apresenta a pessoa de Jesus. Eu quero falar então sobre o glorioso Cristo que Paulo nos apresenta. Jesus, o glorioso Salvador Jesus Cristo. E para nós entendermos esse tema, essa fala, eu preciso que os irmãos entendam de forma breve o contexto dessa carta. Essa carta de Paulo aos Colossenses, uma carta bem curta. Paulo possivelmente escreveu essa carta quando ele estava na sua prisão domiciliar em Roma. Em Atos capítulo 28, Paulo esteve preso
provavelmente por 2 anos, é o que diz Atos capítulo 28. Enquanto Paulo estava preso em Roma, ele recebia algumas visitas dos missionários, dos presbíteros de outras igrejas, dos irmãos que estavam dando progressão à obra do evangelho em outros lugares. Numa dessas visitas, um companheiro de Paulo, vocês podem conferir aí no versículo de número 7, chamado Epáfras, que muito provavelmente foi o evangelista que fundou as igrejas da Ásia Menor. Epáfras, ele vai até o apóstolo Paulo em Roma e leva as notícias da situação que atravessava as igrejas, pelo menos as igrejas de Colossos, a igreja de Hierápolis e a igreja de Laodiceia, que eram cidades muito próximas. Então ele vai até o apóstolo Paulo em Roma e conta a situação. Paulo, ao saber da situação dessa igreja, escreve para solucionar os problemas dessa igreja. Então Epáfras vai e conta para Paulo a situação da igreja. E essa carta, segundo alguns, é o maior tratado cristológico da Bíblia, Colossenses. Romanos dizem que é um tratado teológico da salvação pela fé. Efésios é o tratado teológico sobre a natureza da igreja. Colossenses é um tratado cristológico. Paulo parece que chegou no clímax dessa carta, porque em nenhum outro escrito Paulo apresentou Cristo tão exaltado quanto nessa carta. Em que contexto aparece essa carta? Quais eram os problemas que essa igreja apresentava? Ao que se sabe, as igrejas da Ásia Menor, nos dias do apóstolo Paulo, enfrentavam pelo menos o problema com 2 seitas, 2 heresias horríveis. A primeira delas, a igreja inteira, não só na Ásia Menor, mas em todo o contexto, em todo o Império Romano, onde o cristianismo chegou, a igreja passou por esse problema, que era o problema do judaísmo. Os irmãos sabem que todos os evangelhos mostram Jesus tendo muita dificuldade com os judeus. Jesus pregava, eles rejeitavam a mensagem. Humanamente falando, foram eles que mataram o Senhor Jesus. Onde os apóstolos chegavam, eles enfrentavam o problema dos judaizantes. E essa carta aqui, você pode checar isso no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai lidar diretamente com os judaizantes. Porque o apóstolo Paulo pregou o evangelho, Epáfras pregou o evangelho, os missionários levaram o evangelho, mas os judaizantes estavam lá. E o que diziam os judaizantes? Eles diziam que a salvação pela fé não é suficiente. Eles diziam que para ser salvo é necessário guardar a lei de Moisés, era necessário a circuncisão, era necessário praticar as dietas alimentares judaicas. Eles fizeram isso nas igrejas. Quando Epáfras vai até Roma, ele diz: Paulo, a igreja lá está difícil. O povo lá está, os judaizantes chegaram lá e agora quer circuncidar todo mundo. Eles querem que o povo cristão, essas igrejas, guardem os sábados. Eles querem que eles guardem as luas novas. Quando você lê Hebreus, a carta aos Hebreus e a carta aos Gálatas, é evidente que essas cartas foram escritas para combater essa heresia. Essa heresia de dizer que o cristão precisa guardar os preceitos da lei, da antiga aliança. A igreja de Colossos passava por isso. O capítulo 2 quase inteiramente é dedicado a combater esse falso ensino. Mas a igreja de Colossos também enfrentava um outro problema com outra seita, que era a seita do gnosticismo. Calma aí, você está pensando que monstro é esse? Não é um monstro. Gnosticismo vem de gnose, quer dizer conhecimento. O que é o gnosticismo? O cristianismo primitivo nos primeiros 4 séculos enfrentou o problema do gnosticismo. Acontece que alguns judeus que
vieram das religiões de mistério, principalmente das regiões de Alexandria, onde havia muito a proliferação da filosofia platônica. Eles associaram, eles se converteram, eles ouviram o Evangelho. Se converteram, não sei, mas ouviram o Evangelho. E então eles tentaram fazer um casamento entre a filosofia e o Evangelho. Então esses gnósticos, esses mestres, eles começaram a exaltar o conhecimento. Mas não conhecimento como eu e você entendemos hoje, não. Não conhecimento de uma certa ciência humana ou qualquer outra ciência, não. Um conhecimento esotérico, misterioso. Os mestres gnósticos, eles diziam que só era possível ser salvo se você conseguisse obter o conhecimento na verdadeira sabedoria. Você já ouviu falar Evangelho de Tomé, Evangelho de Sofia? Já viram isso? Tudo isso aí foram escritos dos gnósticos no 2º século. Todos falsos escritos que tentavam associar o Evangelho e a filosofia barata e falha e paupérrima deles. Os gnósticos também diziam que o mundo, que a matéria é totalmente má. Os gnósticos, eles diziam que o corpo é maligno, que a união conjugal não passava de uma necessidade de um tropeço, que o casamento, que a mulher nada mais era do que a semente do mal. A igreja de Colossos também enfrentava esse problema. Então esses falsos mestres entraram na igreja, uns dizendo que para ser salvo é necessário guardar a lei, e outros dizendo que para ser salvo é necessário você adquirir um conhecimento esotérico, misterioso e superior. Pois bem, agora você pega essas duas heresias aí e mistura elas. Fica a pergunta, porque preste atenção, a geração do 1º século não é a nossa geração. Você tem livros a rodo hoje, se quiser, não é verdade? Você tem bibliotecas, você tem professores. Se você entrar na internet hoje, você tem gramáticas de tudo quanto que é idioma. Mas a geração do 1º século não era assim. Então chegava o missionário e dizia: a salvação pela fé em Cristo é suficiente. Se credes, sereis salvos. E vinha um e dizia: não, mas tem que guardar a lei. Foi batizado em Cristo? Fui. Creu? Criei. Mas está circuncidado? Não. Tem um problema aí. Chegava outro e dizia: peraí, você tem que fazer parte desse grupo aqui. Você precisa galgar níveis do conhecimento para você ser livre dessa casca, a prisão desse corpo. Você só vai se libertar quando você tiver conhecimento. Imagina a cabeça do cristão nesse meio aí. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta para combater essas heresias. Tem um autor que ele diz assim que por detrás de cada nuvem de trevas tem sempre uma providência maravilhosa. Talvez se não fossem esses falsos mestres do judaísmo, se não fossem esses gnósticos, nós não teríamos essa pérola dos Colossenses. Então apareceu essa carta. E Paulo vai dar uma resposta. Paulo vai combater essas heresias. E como é que ele vai combater? Ele vai apresentar Cristo para eles. Cristo. É que eu tiro um ensinamento importante. Às vezes a gente fica quebrando cabeça na apologética, não é verdade? E a apologética, pela apologética, não serve para nada. Não chega a lugar nenhum. Mas Paulo, ele faz o quê? Ele apresenta Cristo. Tem uma boa aplicação para nós, sabia? Sabia que às vezes a gente vê as pessoas no paganismo, em falsas religiões, e a gente tenta primeiro destruir o erro deles, para depois a gente mostrar Jesus. Mas Paulo faz ao contrário. Paulo mostra Jesus, e depois que ele mostra Jesus, eu penso que ele sabia que depois que a pessoa visse Jesus, ele ia enxergar que aquilo lá não serve. Então
apresenta. Então Paulo apresenta Jesus. Paulo apresenta esse Cristo glorioso. Jesus. E eu convido aos irmãos a ver quem é esse Cristo glorioso. Como é que Paulo mostra? Como é que Paulo mostra esse Cristo? Em primeiro lugar, Paulo nos diz no verso 15 que Jesus é a imagem do Deus vivo, do Deus invisível. Está aí no versículo 15. E pensem vocês, o anseio do ser humano é ver a Deus. O que o ser humano busca? Ele anseia por ver a Deus. O que os mestres do judaísmo diziam? A exata expressão de Deus é a lei. A lei é a expressa imagem de Deus. Deus se revelou pela lei. Moisés, nós sabemos que é Moisés. Deus deu a lei a Moisés. Eles diziam para Jesus. E o que os gnósticos diziam? Você vai atingir a divindade através do conhecimento. O que as religiões de mistério fazem? Eles fazem seus ritos e eles estão em busca de Deus. Eles querem ter um encontro com o divino. Eles fazem de tudo porque eles querem uma união mística. Eles querem encontrar nas suas religiosidades, na sua vida, em seus cultos esotéricos, encontrar o divino. E os colossenses estavam com esse problema. Estavam com esse problema. Porque eles queriam. Qual de nós não quer encontrar a divindade? Qual de nós não quer ter um encontro com Deus? Não é verdade? Qual de nós, nos momentos mais desesperadores da vida, não anseiamos por algo maior do que o terreno? E Paulo diz: Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Irmãos, para nós vermos a Deus, nós não precisamos de um conhecimento misterioso, não. Nós não precisamos madrugar 40 semanas de jejum e campanha, não. Basta olhar para Jesus, conhecer Jesus. O profeta Isaías disse assim: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Jesus, Ele é a imagem exata de Deus. De Deus. Quando João veio pregando em João capítulo 1, ele disse assim: Deus nunca foi visto por ninguém, pelo seu Filho se fez conhecer. Quem é Deus? Como se Deus opera? Como que Deus age? Da maneira que Cristo opera, da maneira que Cristo age. E onde está a imagem de Deus? Onde está, onde que eu encontro a direção para encontrar Deus? Nos registros da palavra. A palavra. Então, se você quer encontrar Deus, leia os evangelhos. Deus, Jesus, o Filho eterno de Deus. Paulo diz: Ele é a exata imagem do Deus invisível. Aquele que é inatingível, por isso que ele fala invisível. Aquele que a filosofia gnóstica não consegue atingir. Aquele que é a observância da lei, Paulo diz em Romanos capítulo 7, miserável homem que eu sou, vivendo pela lei. Aquele que a filosofia não consegue atingir, que os sábios não conseguem entender, Jesus vem até nós e habita entre nós. Jesus. Imagina a cabeça desses cristãos. Imagina 2000 anos de anseio. E Paulo diz: Ele é a imagem exata da pessoa de Deus. Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus. Os judeus incrédulos, quando Jesus pregava, eles diziam: tens demônio. Você diz que está em Deus, e Deus está em ti.
Mesmo os discípulos. Em João 14, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Nos mostra aos discípulos. Queremos ver a Deus. Principalmente os judeus que tinham manifestações, que viam anjos. Abraão almoçou com anjos. Ló, a mesma coisa. Daniel conversava com anjos. Todos eles. Gideão, Sansão. E Filipe: Mestre, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus olha para eles: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco que não tendes me visto. Jesus é a imagem de Deus. Esse é Jesus. O que nós queremos saber e ver de Deus, nós sabemos em Jesus e vemos em Jesus, no seu Filho eterno. Quando os judeus disseram para Jesus: você não tem nem 50 anos e diz que Abraão exultou por ver o seu dia. Ele disse: na verdade eu vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Eu sou. E essa palavra aí é de Êxodo capítulo 3. Quando Moisés viu Deus na sarça ardente, Deus diz assim: Moisés, vai falar para o povo que eu estou descendo para livrá-los. E Moisés disse assim: o que eu vou dizer para eles? Deus diz: Moisés, diga para eles: eu sou, me enviou a vós. E Jesus pregando para os judeus disse assim: antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles queriam, quem sabe uma transformação ali. Quem sabe eles precisassem ver o que os discípulos viram no Monte da Transfiguração, Jesus Cristo ali glorificado, exaltado ali, numa forma sobre-humana. Não, Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E é a mesma coisa que Paulo faz. Vocês querem ver Deus? Vocês querem uma religião? Vocês querem um culto mais extraordinário, mais esotérico? Olhem para Jesus. Vocês querem atingir a divindade? Olhem e vejam o Nazareno, das mãos furadas. Jesus é a imagem de Deus. Esse é o nosso Cristo glorioso. Ele é Deus. 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 Mas irmãos, Paulo também nos diz que Cristo é o sustentador de todas as coisas. Versículos 16 e 17. Todas as coisas subsistem por Ele. E eu penso que o que Paulo queria dizer com isso aqui? Olhem vocês que a Bíblia mostra que Deus é o Criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E depois, na criação do homem, a Bíblia diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus. Havia um conselho. Isso aí é chamado na teologia, um tanto quanto difícil, mas é assim. Deixa eu ser simples aqui. É a Trindade, é o conselho da Trindade. Então Paulo está dizendo aqui que o universo foi feito por Cristo, ou mediante Cristo. Na criação de todas as coisas existiu e existe uma mediação através de Cristo, por meio do qual o universo é sustentado. E preste atenção, por que ele fala? Por meio dele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Porque quando você lê a carta de Colossenses, você vai encontrar muitos mestres dizendo: não manuseiem, não toquem. Lembra dos gnósticos que diziam: a matéria é má. Tem um mestre do gnosticismo chamado Marcião, do 2º século, que ele chegava mesmo a considerar os insetos a personificação do mal. O sexo para ele era abominação desoladora.
O corpo, a matéria, era intrinsecamente má. Então, no gnosticismo, você cultivava um intelecto, galgava níveis filosóficos, até que você conseguisse se libertar da prisão material, que eles consideravam o corpo como totalmente mau. Mas Paulo diz, não. Estão entendendo agora a carta? Não. Esses falsos mestres estão dizendo aí, não toquem, não usem. Mas a palavra revela que todas as coisas subsistem por ele. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, mas não é o mundo material e a mecânica em si, não. O mundo que jaz no maligno é o sistema corrompido pelo pecado. E os gnósticos diziam que a matéria é ruim. Mas o apóstolo Paulo vem e nos diz outra coisa. Que essa criação, ela está sustentada em Cristo. Esse universo existe por causa do Filho. Esse é Jesus Cristo. A Terra só faz esse movimento de translação, de rotação, por causa de Cristo. Só existe lei da gravidade por causa de Cristo. Só existe uma mecânica nesse universo em que dificilmente será quebrada por causa de Cristo. Eu e você só estamos em pé por causa de Cristo. Se houver um conselho na Santíssima Trindade, onde Deus disse assim, acabou a tua fé, acabou o teu dia, acabou o teu tempo, vamos. Todas as coisas subsistem por meio dele, Paulo fala. Tudo. 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 Esse mundo não é do diabo, é de Deus. O diabo não criou nada. É de Deus. E Paulo diz, tudo subsiste por ele. O Salmo 19 diz que a criação proclama a glória de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando nós olhamos para a criação, é para nós vermos a ação de Deus. Essa criação está mediada pelo Filho, sustentada por Deus. Deus está, eu sei. Nosso hino, lembra? Deus está, em tudo vejo o teu amor. Deus está cuidando de cada um de nós. Jesus, quando pregava, dizia assim, olhem para as aves do céu, olhem para os passarinhos, os pardais, olhem para os lírios do campo. Olhe para Jesus, a tempestade terrível. Jesus disse, aquieta-te, mares. Os discípulos disseram, quem é esse que até os ventos e o mar obedecem? A criação está na mão do nosso Deus, na mão do Filho, do Senhor Jesus Cristo. Quem é esse Senhor Jesus Cristo de vocês, Colossenses? Ele é o sustentador de todas as coisas. De todas as coisas. Esse é Jesus, o sustentador de tudo. Isso nos ensina uma lição importante, irmãos, que nós devemos viver nossa vida não de acordo com o que nós queremos ou pensamos, mas de acordo com o que Cristo quer e pensa. Em outras palavras, o meu fôlego de vida não é meu, nem o teu é teu. Meus bens, nossos bens, teus bens não são nossos. Nossa família, ainda que usamos esse sentido, não é nossa não, é de Deus. De Deus. Tudo é dele por meio dele. Porque por ele e para ele são todas as coisas. Cristo é o sustentador de todas as coisas. Mas Paulo ainda nos mostra outra realidade sobre o Senhor Jesus. E essa aqui é maravilhosa. Que Cristo é o Senhor do universo. Cristo é o Senhor. E preste atenção no versículo. Paulo fala coisas visíveis e invisíveis. No céu, na terra,
tronos, soberanias, poderes, autoridades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O versículo 16. E preste atenção. Está falando de ordens. Paulo está falando de dois seres e de duas ordens hierárquicas. Ele está falando só de hierarquia, de senhorio, de autoridade. E ele fala coisas visíveis e invisíveis. E o que são coisas visíveis nesse sentido aqui? São imperadores, são reis, são presidentes, são prefeitos, são centuriões, são generais. Toda essa hierarquia, todas esses principados aqui que Paulo mostra, todos eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Todos. Todos. Ninguém nessa terra, nenhuma criatura, nenhum tirano, por mais tirano que seja, escapa do senhorio de Cristo. Jesus é soberano. Jesus. Ele é Senhor de tudo. Os imperadores devem seu império a Cristo. Toda nação, toda existência nessa terra, todos eles estão debaixo do senhorio de Cristo. Mas e por que Cristo não julgou eles ainda? Porque Ele não quer. Mas estão. Todos. Todos. Todos eles. Todos eles. Mas deixe eu explicar mais ainda. Paulo fala coisas visíveis e invisíveis. E o que são as coisas invisíveis? É óbvio que são principados, são ordens espirituais. Preste atenção. Quando nós estudamos na teologia cristã uma matéria chamada angelologia, que é a doutrina dos anjos, todo ensino básico de angelologia vai trazer a seguinte hierarquia angelical. A Bíblia fala de anjo, quer dizer mensageiro. Gabriel, por exemplo, seria um soldado raso. A Bíblia fala também de arcanjo, o arcanjo Miguel. Arcanjo quer dizer o principal dos anjos. A Bíblia fala ainda de querubins. Ezequiel capítulo 10. Querubins são seres santos, seres gloriosos, que estão na presença de Deus, que o cultuam, que aparecem em Apocalipse capítulo 5, capítulo 4. A Bíblia ainda fala de serafins. E esses seres, os serafins, que são seres de fogo, seres ardentes, é o que significa serafim. Eles aparecem no capítulo 6 do livro do profeta Isaías. E esses seres aí são aqueles que estão perante o Deus Santo e estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Esses seres aí estão debaixo do senhorio de Cristo. Todos eles. Todos. Todos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos eles estão debaixo do senhorio do Senhor Jesus. Todos. Todas as criaturas. Tem um texto que nos mostra claramente isso, é Apocalipse capítulo 5. E todas as vezes que eu leio esse texto eu choro. E eu estou seguro de que se você meditar em Apocalipse 5, você vai chorar também. Por que é interessante Apocalipse 5? Porque Apocalipse 5 começa assim, vou resumir. João vê um anjo bem forte, e o anjo brada: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus sete selos? O anjo brada, e um silêncio. E João começa a chorar. João diz: eu chorava muito, porque não foi achado ninguém no céu e na terra capaz de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Enquanto João chorava, a Bíblia diz que veio um ancião, tocou nele e disse assim: João, não chora, não chore, João. E ele mostra Jesus. Ele diz: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi,
O Cordeiro de Deus que venceu, ele é digno de desatar o livro, de abrir o livro e desatar os 7 selos. E João olha e ele diz assim: eu vi um cordeiro como que havendo sido sacrificado, com os 7 Espíritos de Deus, que é o Espírito Santo em sua plenitude sobre ele. E vi o cordeiro que era digno de abrir o livro. E quando abriu o livro, começaram a haver cânticos nos céus. E diziam: digno é o cordeiro de receber honra, glória e louvor, porque venceste, porque compraste para Deus povos de toda tribo, língua e nação. E os 24 anciãos e os 4 seres se prostravam diante do que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, e diziam: glórias ao Senhor, e ao Cordeiro que foi morto e reviveu. Aleluia! Jesus. E o apóstolo diz assim: toda criatura que está no céu e na terra, embaixo da terra, cantando ao Cordeiro. Jesus. Jesus. Toda criatura, todo ser, seja angelical, seja natural, terreno, nós estamos debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. E quem somos nós para não nos rendermos àquele perante quem os céus e a terra se dobram? A Bíblia diz que ele vai voltar, irmãos. A Bíblia diz que os homens, esses tiranos que rejeitaram o governo, o evangelho, eles correrão para as montanhas e dirão: montes caiam sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro de Deus. Jesus vem. O profeta Amós diz assim: ele é como cavalos de fogo. Perante ele as montanhas estremecem, os montes ardem, os rios fogem. Esse é o Senhor Jesus. Jesus. Irmãos, a gente precisa ter essa consciência. A gente não serve um Cristo coitadinho, não. Jesus não é aquele velho Cristo de um crucifixo todo deformado, não. Jesus é glorioso. Mas a Bíblia diz que ele morreu e foi crucificado. Sim, mas a Bíblia diz que ao 3º dia ressuscitou. Mas a Bíblia diz que depois de 10 dias do Pentecoste, depois de 40 dias andando na terra, ele foi aos céus. Está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso. Jesus não é coitadinho coisa nenhuma, não. Jesus é o Senhor desse universo. É o Senhor Jesus. Paulo diz que todo principado, toda potestade está debaixo dos seus pés. Em Filipenses capítulo 2, Paulo fala da humilhação de Cristo e da sua exaltação. E ele diz, versículos 9 e 10: pelo que Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre em todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Toda língua, todo joelho, todos se rendem e se encurvam perante o senhorio de Jesus. Amém? Mas Paulo ainda diz algo importantíssimo. No versículo 17, ele diz que Cristo é eterno. Ele fala da preexistência de Jesus antes de todas as coisas. Por isso que ele fala, ele é antes de tudo. O que é o contrário de tudo? Nada. Então Cristo é antes. Cristo é antes do nada, porque o nada não existe para Cristo e Deus. Então Cristo é eterno.
Ele fala, Ele é antes de tudo. Cristo é eterno. E a Bíblia mostra claramente a eternidade do Senhor Jesus. Jesus não é um ser que foi criado. Jesus é um ser com autoexistência própria. Na verdade, a palavra existência não existe para a divindade. Não é isso que João fala? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Cristo é eterno. O Verbo sempre esteve lá. Cristo é eterno. Um credo antigo da igreja diz: Deus de Deus, luz de luz, gerado eternamente pelo Pai, não criado. É o credo niceno, 325. Deus Pai, Deus Filho, um santo conselho eterno, cujas nossas mentes deliram em contemplar. E preste atenção, irmãos, por que Paulo faz questão de exaltar a eternidade de Cristo? Por que Paulo tem esse cuidado de dizer Cristo é eterno? Colossenses, antes dessas coisas aí que vocês estão buscando, Jesus já é. Por que ele faz isso? E eu penso que uma boa razão para isso é que tanto os gnósticos quanto os judaizantes gostavam de exaltar seres espirituais. Por isso que no capítulo 2, no versículo 18, Paulo combate uma espécie de culto dos anjos, ou culto com os anjos. Colossenses 2,18. Acontece que tanto os gnósticos quanto os judaizantes, eles faziam questão de inserir essas figuras espirituais no meio dos seus movimentos. Isso não é novidade, não. Na maioria de muitos arraiais evangélicos aí, a figura do sobrenatural, aqueles cultos, pega o varão com uma bandeja de prata, essas coisas aí, estou errado? Não. Tem sempre essa mediação. Então eles entendiam que para se aproximar de Deus era necessária a intervenção de um ser angelical. Lembra dos judeus do Antigo Testamento? Toda vez o anjo do Senhor. Inclusive tem alguns teólogos que identificam o anjo do Senhor com Jesus Cristo, mas isso é outra questão, não vou discutir aqui. Mas na igreja de Colossos, Paulo está combatendo isso. Ele diz assim: ninguém domine a vontade de vocês, ninguém põe julgo sobre vocês com essas histórias de culto com os anjos, ou culto dos anjos. Irmãos, eu não sei se eu estou enganado, mas é característica de uma seita a inserção de outro personagem além de Cristo. Você pode pesquisar todas elas. O catolicismo tem Maria, os santos. Os mormons têm Joseph Smith. Os testemunhos de Jeová têm Charles Russell. A maioria deles, todos. Inclusive nos nossos dias, esses falsos apóstolos brasileiros, esses falsos apóstolos americanos e africanos fazem a mesma coisa. Esses caras ensinam até uma espécie de cobertura espiritual, que você não pode fazer nada sem a oração do líder, que você não pode nem dar uma volta. Uma moça não pode conhecer um rapaz se não tiver a cobertura espiritual do líder. Você não pode pegar o seu salário e abrir um negócio se o líder espiritual não aprovar. Você não pode mudar de cidade, não pode pegar o seu carro. Está exagerando? Eu não estou não. Vai ler os escritos de Estevão Hernandes, de tantos outros aí. A exemplo, eles tomaram para si, eles fizeram quase igual o Papa, o vicário de Cristo. Na igreja de Colossos eram os anjos, em nossos dias são esses falsos profetas, esses assassinos de cristãos.
E enquanto que hoje em nossos dias eles ficam correndo atrás dos milagreiros, atrás dos curandeiros evangélicos, enquanto que eles ficam batendo cabeça, Paulo diz para os colossenses: parem com isso, parem com isso. Não tem que ter culto de anjo, não tem que ter nenhum empecilho, não existe outra porta além de Jesus, só Ele. Vocês estão em busca de seres criados, vocês querem anjos no culto de vocês, Ele é antes de tudo. Por que ao invés de vocês buscarem anjos, por que vocês não buscam o Deus eterno? A mesma coisa nós poderíamos dizer nos nossos dias: ô irmãos, vocês não têm que ir a Deus atrás de bênçãos, não. Vocês não têm que ir a Deus atrás de uma cura, não. Vocês têm que ir a Deus em busca de Deus. Deus. Outra coisa, o pastor dessa igreja não é mediador entre você e Deus. Eu não sou nada. Nenhum de nós. Não vai atrás da irmã que ora muito, não, nem do irmão que ora muito, não. A irmã que ora muito, ou o irmão que ora muito, se serve a Deus, glória a Deus. Mas nenhum de nós pode se colocar entre Deus e o homem, só Jesus. Só Jesus. Então, enquanto os outros, Estevão, correm atrás de seres criados, Paulo diz para a igreja: Ele é antes de tudo. Jesus. Poderia explanar mais esse ponto aqui, mas Paulo nos diz outra coisa: que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Jesus, está aí no versículo 18, Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus. E aqui eu entendo que essa palavra ela é infinitamente maravilhosa, oportuna, completa e perfeita, porque ela entra como se fosse o cabeçalho, como se fosse a cereja do bolo. Por que Jesus faz isso? Por que Ele faz isso? Quando fala cabeça, fala principalmente de duas coisas importantes: direção e primazia. Direção, orientação. Cristo é o cabeça da igreja. Imagina, eu disse para vocês, imagina esse irmão recebendo o evangelho agora, um novo convertido, recebe o evangelho, cheio de fé no coração. Agora imagine, vem alguém e diz: não, você tem que ser circuncidado. Agora imagine ver alguém e dizer assim: não, você tem que entrar para o nosso grupo secreto e atingir um nível espiritual que os demais não têm, os gnósticos. Imagina como que fica a cabeça do cristão. Ele fica mais ou menos como o apóstolo Pedro em João capítulo 6. Jesus pregou uma palavra em João capítulo 6 e os discípulos disseram: duro esse discurso, quem pode ouvir? Quem pode suportar? Eles ficaram doidos da cabeça. Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês querem ir também? Aí o apóstolo Pedro faz uma confissão maravilhosa, aleluia. Ele diz: para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos visto e conhecido que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Em outras palavras, irmãos, essas igrejas aqui, elas estavam perturbadas. Os caras diziam: você tem que ir por esse caminho para ser salvo, você tem que ir por aqui para ser salvo. Paulo diz: não, peraí, a cabeça de vocês é Cristo, a direção de vocês é Jesus Cristo. O que fazer, para onde ir? Faça o que Jesus quer que você faça e ande para onde Jesus quer que você ande. Que importa o que os gnósticos diziam, o que os judeus dizem? Eu quero saber o que diz Jesus Cristo. Cristo. Quando Martinho Lutero estava para imprimir suas teses, e ele, muito confrontado pelo abade do mosteiro, dizia assim para ele: Lutero, o
que nós vamos fazer quando nós tirarmos o crucifixo, quando nós tirarmos as indulgências, as penitências, as peregrinações? O que nós vamos dar para esses irmãos? Lutero disse: vamos dar ao Senhor Jesus Cristo. Cristo. E eu sei que muitos têm imputado o fardo da religião aqui no sentido ruim mesmo da palavra, não no sentido bom da palavra, mas eu sei que muitas vezes as pessoas querem imputar julgo sobre nós. Outros seguem um caminho de licenciosidade. É a mesma coisa da igreja de Colossos. Tinha os judeus que queriam que eles guardassem a lei. Tinha outros falsos mestres que diziam: olha, a matéria é má por si só a alma vai ser salva. Então peca, rodo, faz o que quer, fornica, se embriaga, faz o que você quer, assassina, rouba, porque afinal de contas só o espírito vai ser purificado. Mas Paulo disse: não, vocês não aprenderam assim de Cristo. A cabeça de vocês não é a lei, nem é esses falsos profetas, é Jesus Cristo, a direção. Oh, irmãos, a Bíblia fala sobre os cristãos seguirem a Cristo. Cristão quer dizer seguidor de Cristo. Paulo nos fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitem quem imita a Cristo. Cristo, a cabeça da igreja. O escritor aos Hebreus diz assim: seguindo a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus. Quando nós vemos Jesus, nós vemos menos de nós, menos do irmão, menos dos outros, e vemos mais a Ele. Cristo é a nossa direção. Mas outra coisa importante, quando fala Cristo como cabeça da igreja, fala que Cristo, só Cristo tem primazia sobre a sua igreja. Só Cristo. Isso é importante, porque existem ordens. Deus é um Deus de ordem. Foi Deus que deu dons aos homens: pastores, profetas, evangelistas, ensinadores e mestres. E essas coisas, elas são para dar ordem ao corpo. Mas o pastor não é superior ao zelador. Não é. Ninguém. Um filho de Deus que é um ganhador de almas, que vende seus bens e dá aos pobres e etc., que consegue atingir níveis espirituais e consegue ter uma caminhada mais elevada com Deus, não é superior que nenhum outro. Na igreja de Corinto acontecia isso. Os irmãos de Corinto estavam dizendo assim: eu sou de Paulo. A outro dizia: eu sou de Apolo. A outro dizia: não, eu sou de Pedro. Aí já vinha um que era mais elevado e dizia: não, eu sou de Cristo. Mas não é que ele era de Cristo, é porque ele queria dizer que ele era superior ao outro. E Paulo corta essa tendência dessa raiz maligna. Ele diz: quem é Paulo, irmãos? Nós somos ministros por quem vocês creram e só. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem é o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, quando fala que Cristo é o cabeça da igreja, está nos dizendo que não há espaço para vaidade humana no corpo de Cristo. Não há espaço para nossa soberba como igreja do Senhor. Os homens podem até testemunhar o que Deus fez por eles, neles, mas a igreja de Cristo não pode testemunhar o que ela fez por si mesma. Se ela fizer isso, é vanglória, é carnalidade. Deus senta o chicote e a corrige. Só Jesus, só Ele é o Senhor. Só Ele. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.
Eu poderia mostrar mais atribuições que o apóstolo Paulo fala sobre Jesus, mas João diz que nem todos os livros do mundo conteriam o que Jesus fez e o que Jesus é. Então quem sou eu para numa pregação falar aquilo que não me convém? Mas que vocês recebam essa palavra. Você pode se achegar a Deus sozinho, através de Cristo. Você não precisa de medianeiros, a menos que você esteja debilitado, sim, e você precisar de um amigo, de um irmão. Somos um corpo para isso, mas nesse sentido, não que esse é mais especial, não, nada disso. Jesus é Senhor, Jesus é a imagem de Deus, Jesus é o Senhor do universo, é Jesus. Vamos orar, irmãos. Deus, Senhor do universo, a Ti, Senhor, por Jesus Cristo, que foi do Teu agrado que toda a plenitude nele habitasse. Ó Deus, nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu Jesus Cristo, nos deu o Teu Filho Jesus. Ó Deus, possa a nossa vida, Senhor, estar sem nada, esvaziada de todo orgulho humano, de toda vanglória, mas cheia da plenitude que há em Cristo. Ó Deus, que essa igreja, Senhor, que esses irmãos, que eu, Senhor, minha família, que nós possamos conhecer mais do Senhor Jesus, que nós possamos estar mais próximos de Ti, Senhor, de conhecer quem é o nosso glorioso Jesus Cristo, pois é do Teu agrado, Pai, que toda a plenitude em Cristo habite, e por Ele o Senhor reconciliou todas as coisas. A Ti, por Jesus Cristo, é a honra, é a glória, é o louvor para sempre. Amém. Vamos cantar. Deus abençoe, irmãos.